aí, você sabia que a única mulher entre os realizadores da Academia Brasileira de Letras foi a autora Júlia Lopes de Almeida? Porém, quando eles estavam quase finalizando o ABL, eles resolveram simplesmente excluir o nome dela de tudo, simplesmente pelo fato dela ser uma mulher. E como forma de amenizar isso, eles simplesmente chamaram o marido dela como uma forma de menção honrosa, para colocar no lugar dela sobre essa participação. A escritora brasileira nasceu em 24 de setembro de 1862 e ela sempre foi vista como uma escritora com ideias muito avançadas para sua época, já que ela sempre defendeu a abolição da escravidão, a república, o divórcio, direitos civis e a educação formal da mulher. Júlia Lopes de Almeida é associada ao realismo e ao naturalismo, e a sua obra mais famosa, que é o livro A Falência, inclusive é um dos que está listado para o vestibular da UFPR desse ano, é marcado pela objetividade, crítica à sociedade brasileira, menção do adultério e o determinismo. Agora eu vou passar o telefone para alguém que vai contar um pouquinho sobre essa história pra gente. Oi! Bom, eu vou falar um pouquinho sobre o enredo do livro. A história se passa no Rio de Janeiro e é protagonizada pelo Francisco Teodoro, que é um português que teve sua fortuna através do café, que na época estava dando muito dinheiro e muito retorno no mercado, porque estava com um alto valor. Mas em determinado momento da vida dele, ele teve que se casar para cumprir o papel social. E ele conhece a Camila, que é uma jovem muito bonita, mas que é de uma família mais pobre. E quando ela descobre que ele tem dinheiro, ela fica interessada nele e aceita se casar. Então eles se casam e é um casamento por conveniência. Ele consegue cumprir o status social dele e ela consegue ajudar a família dele. Por ser um relacionamento sem troca amorosa, sem afeto, por conveniência mesmo, a Camila tem uma relação extraconjugal com o Dr. Gervásio, que é um médico e um amigo bem próximo da família. Mas o casal principal tem 4 filhos: a Raquel, o Mário, a Ruth e a Lia. O Mário é o mais velho e ele é o mais rebelde dos 4. Ele adorava gastar o dinheiro da família e ele acabou se envolvendo com uma moça mais velha, que provavelmente só queria o dinheiro dele. A Camila, quando descobre que ele estava se envolvendo com essa moça, ela pede pra ele terminar, fala que ela só estava interessada no dinheiro, que ele acaba, nessa discussão, soltando o que sabe sobre o caso da mãe com o amigo da família, o médico Gervásio. E quando ele percebe que ele falou besteira, ele fica: não, desculpa, você tem razão, eu vou terminar com essa moça. A Camila, quando vê que o filho sabe do caso, ela fica bem triste. Além porque o filho sabe do caso, ela achou que ninguém sabia, que era um super segredo. Ela fica bem triste e, de fato, o Mário termina. A família também tinha outro amigo, que era o Capitão Rino, que em uma dessas viagens no barco que todos foram, o capitão finalmente desiste da paixão que ele tem pela Camila, porque ele é super apaixonado, mas ele percebe que essa ideia é maluca. Primeiro porque ela é casada, tecnicamente, e segundo porque ela é completamente apaixonada pelo Gervásio. Então ele viaja, decide esquecer isso. Enquanto isso, o Teodoro, ele só vai enriquecendo cada vez mais. Porque o preço do café subiu, tava super em alta, e ele consegue arranjar um casamento pro Mário e com a Paquita, que também é uma jovem muito rica. Pra infelicidade da Nina, que a Nina era prima do Mário, sobrinha da Camila. A Nina amava o Mário, era super apaixonada, e a Nina morava de favor na casa do casal, porque era uma das condições pro Teodoro poder casar com a Camila, era cuidar da sobrinha, mas ela morava de favor, não era bem tratada, com afeto, e era tratada, ela fazia os afazeres da casa também. Até que no aniversário da Nina, o Teodoro coloca uma casa mais simples no nome dela como forma de aniversário, pra mostrar que se importa, né? Mas ele coloca e ela super agradece, fica super feliz.
Até que o Teodoro decide investir o dinheiro na bolsa de valores, porque estava dando super certo naquele momento. Só que quando ele fez justamente com ele decidiu dar errado. Ele perdeu todo o capital que ele tinha investido. Quando ele percebe que ele foi à falência, ele vê isso e fica devastado, que ele vai na casa do Gervásio, desabafa, chora, conta tudo que tá acontecendo, que a família entrou em falência, não sabe o que fazer, né? Como é que vai contar pra família? Oi, bom dia, estamos pobres do dia pra noite. Um pouco difícil. Então ele pede ajuda pro Gervásio. E no dia seguinte o Gervásio vai na casa da família, encontra a Camila e conta a situação da família, que eles estão sem dinheiro nenhum. A Camila fica super triste, sobe pro quarto, chora, fica pensando o que vai ser da família e fica esperando o Teodoro pra conversar. Só que ele nunca chegou, porque antes dele ir pro quarto, ele se matou. Então ela ficou esperando um momento que não quer ter, porque ele se matou, porque não sabia o que fazer nessa situação, não sabia como lidar, então ele se matou. A forma mais fácil para ele se resolver tudo foi se matando, mas tudo bem. Então a família se vê sem nenhuma solução. Tô sem dinheiro, como é que eles vão viver, morar? Então eles vão pra casa da Nina, pra essa casa mais simples da Nina, e moram lá. Quando a Camila percebe que tá livre, porque ela tá viúva, o marido morreu, ela propõe pro Gervásio que eles se casem. E, pra surpresa de todo mundo, da Camila e da nossa, a gente descobre que o Gervásio já era casado. Camila sai de casa e vai pra casa da Nina. E uma cena bem legal que a gente vê é que todas as mulheres com a Camila acabam realizando algum trabalho pra sobrevivência e para ter o próprio sustento. Então esse foi o enredo, basicamente, do livro. E agora eu vou passar o celular para uma pessoa ruiva e que vai fazer a análise. Tchau! Oi, gente! Então eu vou falar um pouco da análise do livro. Vou começar pelo contexto histórico, que é a Primeira República, logo após a monarquia, então é um período de transição e modernização do país, também conhecida como República da Espada. Então a gente está no ciclo do café, com altos investimentos na Bolsa dos Valores, e o conservadorismo é muito alto, então é esse contexto. O livro possui também uma linguagem muito objetiva e antirromântica, o que também já traz sua oposição ao romantismo, que era o movimento anterior. No texto a gente pode ver tantas características realistas como naturalistas, que são do período em que ela se encontrava. Então, de algumas características a gente vê zoomorfismo, determinismo, crítica aos homens e à burguesia, e uma mulher forte, empoderada, que era um pouquinho diferente do que tinha antes. E aqui eu tenho dois trechos que exemplificam um pouco dessas características. Então, o determinismo a gente tem: a culpa era do sangue, da sua raça, que menos estima os superiores, quando mais estes a afogam. E do zoomorfismo a gente tem: o rosto alongava-se, tomava uma expressão animal. E por mais que não tenha uma complexidade machadiana, os personagens da Júlia Lopes de Almeida possuem sim uma complexidade bem grande. O livro, ele apresenta um texto linear, narrado em terceira pessoa com um narrador onisciente. Também é importante dizer que essa narração em terceira pessoa era muito utilizada pelos naturalistas. Ele apresenta múltiplas falências, né? Então o título ele chama a atenção para a falência, e as pessoas elas veem mais com a falência de Teodoro. Mas possui outros também. Tem a de Teodoro, tem a dos sonhos da Camila, né? O sistema econômico, que o café já estava falindo na época, o modelo patriarcal, que, como a gente pode ver, já tem várias críticas a esse modelo, e também os valores sociais. Mas também, assim, uma mulher que ela tem muitos problemas com a sociedade, é uma mulher questionadora, o que era algo muito diferente do que ocorria, por exemplo, no romantismo, em que a mulher era super idealizada. Isso já não ocorre mais neste período. Então ele faz uma crítica muito forte à sociedade brasileira da época e à aparência. As mulheres elas cometem muitos erros durante o livro, várias delas, e entre elas estão o adultério e o egoísmo. Foi isso, gente. Tchau!